houve uma quantidade tremenda de desperdício, né, e fraude no governo. Quando você faz parte do governo, você viu muito disso. E houve Se você olhar os relatórios do inspetor-geral e do escritório de responsabilidade do governo, houve muitas auditorias que apontaram que há uma quantidade tremenda de desperdício e fraude no governo. Na verdade, houve um relatório emitido pelo GAO, o escritório de responsabilidade do governo, M, no ano passado. Então, durante a administração Biden, que estimou a fraude do governo federal em metade a $1 trilhão. Então, só para deixar claro, isso não é uma coisa da administração Trump, é uma coisa da administração Biden. Então, o que estamos tentando fazer é reduzir esse número para uma figura muito menor, economizar dinheiro para o contribuinte americano, parar de gastar dinheiro em coisas que eu acho que muito poucos contribuintes concordariam que fazem sentido. Você sabe, cirurgias em animais transgêneros, ou por que estamos gastando dinheiro? Por que os dólares dos contribuintes americanos não estão sendo gastos nisso? E o presidente passou por uma longa lista de coisas absurdas. Por que os 20 milhões de pessoas que estão mortas marcadas como vivas no banco de dados da Previdência Social? Porque foram centenas de milhões de dólares em empréstimos da administração de pequenas empresas fora concedidos a pessoas com 11 anos ou menos, Previdência Social. Quer dizer, esses devem ser alguns 8 anos muito empreendedores, sabe? E uns centenários de 150 anos bem fortes. Sim, exatamente, como o presidente disse. Sabe, temos um número enorme de pessoas marcadas como vivas, que têm 160 anos. Você não sabia o país estava bem. Então, desmistifique isso. Como faz isso? Tamanho da equipe? De onde você recrutou a maioria deles? E o que é que faz você escolher, sabe, o Tesouro, a Previdência Social ou a USAID? Como isso funciona? Deixe o público saber, por favor. Certo. Bem, nós basicamente siga o dinheiro. Sabe, nós olhamos para as ordens executivas do presidente e nós também. Simplesmente seguimos o dinheiro. Então, começamos a olhar de perto para a USAID porque eles estavam violando completamente as ordens executivas do presidente para suspender ajuda externa. Sabe, o que é chamado de ajuda externa, mas na nossa visão é muita corrupção. Então, o que vimos é que há uma quantidade tremenda de dinheiro sendo enviada para organizações não governamentais, mas na verdade isso, a propósito, eu acho, uma das maiores fontes de fraude no mundo, organizações não governamentais financiadas pelo governo. Esta é uma enorme brecha de fraude onde o governo pode dar dinheiro para uma ONG. Então não há controle sobre essa ONG. Então, eles deram bilhões de dólares, na verdade, estimamos que são dezenas de bilhões de dólares para ONGs, que são essencialmente fraudes. E eu estou tentando pôr um fim nisso. Eu não quero interromper o secretário de Estado Rubio, acabou de sair. Eu acho que ele tuitou hoje, ele aceitou mais de 80% das suas recomendações para fechar a USAID. Então, sua revisão e análise estavam perfeitas. Sim, então eu acho que quando as pessoas criticam, digamos, o que o Doge está fazendo, nós dizemos, bem, qual parte especificamente, porque colocamos todas as ações da equipe do Doge no browser site doge.gov e na conta do Doge no X. Então, nós postamos os recibos, então é assim, essa ação foi tomada. Então, quando recebemos críticas, nós dizemos tipo, do que? Qual linha você discorda? Com qual economia de custos você discorda? E então as pessoas geralmente não conseguem pensar em nenhuma. É transparente, linha por linha. E então com relação ao Tesouro, por exemplo, como as duas principais recomendações que nós consideramos importantes e essenciais, sugerimos que agora foram implementadas que qualquer pagamento saindo do Tesouro, especialmente o principal computador de pagamento do Tesouro, que se chama PEN, coisas como o gerente de conta de pagamentos ou algo assim, é quase 5 trilhões de dólares por ano, ou cerca de 1 bilhão por hora, que os pagamentos
sejam codificados com a aprovação do Congresso e que haja uma explicação para o pagamento. Coisas muito básicas. E apenas fazendo isso, estimamos que vamos economizar 100 bilhões de dólares por ano. Você não está realmente, deixa eu ver se entendi isso direito, particularmente com a Previdência Social. Você não está realmente mudando a política, você está auditando os mecanismos fiscais para garantir que você sabe, do ponto A, chegue ao ponto B e é lá que deveria chegar. Em alguns casos não chega lá, ou em alguns casos pode ir para outro lugar. Mas isso mesmo, não é um exercício de política, você não está mudando leis. Você está apenas fazendo o que qualquer empresa faria em uma auditoria de lucros e perdas? Eu acho que o que estamos adicionando aqui é cuidado e competência. E há uma quantidade enorme de fraudes. Basicamente, pessoas enviando números de seguridade social para benefícios da seguridade social, desemprego, administração de pequenas empresas, empréstimos e médicos, onde esses são números de seguridade social falsos. Ou eles roubaram o número de seguridade social de outra pessoa. E estamos tentando pôr um fim a tudo isso. E esse é o número, que se estima ser da ordem de 10% das despesas federais, que é $500 bilhão. Um número enorme. Sim. Você está trabalhando com os chefes das agências? Você está trabalhando com os secretários do gabinete? Eu vi que Howard Lutnick estava na TV ontem dizendo que vocês estavam fazendo parceria com eles. Isso é justo? Sim, fazemos em consulta com os secretários do gabinete e seus departamentos. Estamos realmente tentando ser meio que nós nos referiremos como suporte técnico. Estamos realmente ajudando o departamento controlar as coisas, porque o que realmente acontece aqui é que você tem essa espécie de vasta burocracia federal. E então você tem uma camada muito fina por cima dos funcionários nomeados politicamente. E o que tende a acontecer é que a burocracia, francamente, está no controle. E eles ignoram em grande parte as pessoas nomeadas politicamente. Eu vivi isso 2 vezes. Trabalhei para Reagan muitos anos atrás e trabalhei para Trump no primeiro mandato. É como uma burocracia permanente. Eu poderia acrescentar que é uma burocracia permanentemente liberal. Não é uma burocracia que necessariamente aplica ou implementa a política presidencial. Eles não fazem... Na verdade, eles fazem o melhor para frustrar. A política presidencial... Então, o presidente é o representante eleito do povo. E se o presidente não pode implementar as coisas como um reflexo da vontade do povo, então o que temos não é uma democracia. Temos uma burocracia, temos o governo do escritório, não o governo do povo. E é isso que estamos tentando derrotar aqui, é a burocracia e ter o governo do povo. E, como você mencionou, a burocracia é esmagadoramente democratas. Então, Washington, D.C., foi 92,5%, eu acredito, votaram em Kamala. Então, isso é esmagadoramente. Eu acho que é importante, para nós, uma situação azul.